paz do Senhor Jesus, abençoados, povo da promessa, prontos para mais um estudo da parte do Senhor. Queridos, hoje eu trouxe um estudo a qual tem por tema como ler a Bíblia. Eu sei que muitos se perguntam, como que eu posso ler a Bíblia? Como é que eu faço para poder entender a Bíblia? Então é um assunto a qual muitos têm curiosidade. Eu estou trazendo um pouquinho assim de alguns macetes para você estar lendo as Escrituras de Deus, para que vocês possam estar aprendendo um pouquinho da Palavra de Deus. Então, esse é o estudo de hoje. Como ler a Bíblia. Vamos para o estudo? Como ler a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Introdução. O problema da leitura não se refere apenas às Escrituras. Vivemos um tempo de escassez de leitores. Infelizmente, se torna cada vez mais raro o exercício da leitura. Contudo, não podemos nos conformar com isso. O povo de Deus precisa ser culto e principalmente conhecedor da Bíblia. Quanto à leitura da Palavra de Deus, podemos encontrar nela mesma várias orientações sobre como fazer sua leitura corretamente. Você já leu a Bíblia? Primeiro, com calma. Neemias capítulo 8, versículo 8 ao 9. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia, levantando-se no seu lugar. Leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Neemias promoveu um grande recital de proclamação das Escrituras para ensinar ao povo sobre a vontade de Deus. Por isso, a leitura foi feita claramente, sem pressa, ao ponto de gastar uma quarta parte do dia. Na leitura, ou seja, 6 horas seguidas, a atenção é imprescindível para uma boa leitura, ainda mais se tratando da palavra de Deus, que não pode ser lida de forma relaxada. Para uma leitura adequada, sente-se e o faça de forma tranquila e sem pressa de terminar. Prepare o ambiente da leitura, evitando distrações como celular e outros aparelhos sonoros. Invista tempo da leitura bíblica. Leia a Bíblia com calma. Nós vemos, queridos, o primeiro ponto que nós devemos ter ou adquirir para que nós possamos ler a Bíblia é com calma. Nós temos que tirar um tempo, separar este tempo com calma para poder ler a Bíblia, porque as palavras do Senhor, elas se renovam. O livro, a Bíblia em si, é um livro espiritual, foi escrito por mãos de homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então é um livro profético, é um livro de mistérios, a qual muitas das vezes revela ali dentro o querer do Senhor para as nossas vidas. Então nós temos que ter calma para poder ler. Não adianta nós pegarmos um tempo correndo, um tempo curto para que nós possamos estar lendo a Bíblia, onde nós vamos ter distrações de objetos, aparelhos celulares tocando, pessoas chamando. Então nós temos que separar este tempo em que nós vemos que vamos ter um tempo somente para voltar a atenção para a Bíblia. E é neste tempo que nós temos que ter para poder ler. É um dos pontos. Ler com calma as Escrituras. Temos que ter calma, não ler correndo. Apenas ter calma e focar naquilo que estamos lendo. É através da calma. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Segundo ponto ou segunda característica. Constância. Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus tinha o hábito da leitura, por isso teve a liberdade de usar da palavra na sinagoga, que certamente não permitiria um estranho fazer isso. Desde sua infância, o mestre tinha prazer em meditar sobre as Escrituras. No confronto com Satanás,
no deserto, Jesus mostrou que tinha conhecimento da palavra, e foi com ela que venceu o inimigo. Engana-se quem pensa que uma única leitura já revela o sentido da mensagem bíblica. Com a própria escritura orienta para entendê-la. O leitor a terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Deuteronômio capítulo 17, versículo 19. Torna-se necessário uma leitura constante para uma compreensão cada vez maior da palavra. Quanto mais vamos lendo, mais intimidade vamos criando com a palavra e conseguimos discernir seu significado. Leia a Bíblia constantemente. Essa foi a segunda característica, a constância, ler constantemente. Então nós temos que ter este tempo para ler as Escrituras e temos que constantemente estar lendo. Não basta ler apenas uma vez, que nós não iremos entender a palavra de Deus. Para que nós possamos entender, nós temos que perseverar, constantemente estar lendo. Tem pessoas que não se interessam, tem pessoas que não conseguem estar lendo a Bíblia, ou muitas vezes, quantas pessoas passam por isso, vão ler a Bíblia e começa a dar sono, ou ler só um pouquinho da Bíblia. Queridos, nós temos que ter este foco, tá lendo constantemente a palavra de Deus, para que nós possamos aprender. É como se fosse um livrinho, uma história. Muitas pessoas, quando pegam um livro, acham interessante aquela história, a pessoa lê aquela história, relê de novo a história porque gostou da história. Assim é a Bíblia. É um pouco complexa, é difícil de se entender. Mas se nós pegarmos e nos dedicarmos a ela e constantemente estarmos lendo a Bíblia, certamente Deus irá dar sabedoria e entendimento para que você possa entender o que você está lendo ali dentro das Escrituras. Mas tem que ter essa constância, constantemente estar interessado em estar gastando o seu tempo, um tempo próprio para estar lendo as Escrituras. Então esse é o segundo ponto, constantemente estar lendo, sempre estar lendo as Escrituras. Terceiro ponto, reflexão. Atos capítulo 8, versículo 30. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? O evangelista Filipe explicou a mensagem para o etíope, que lia, mas não conseguia compreender a palavra. Sem a revelação do Espírito Santo é impossível entender as Escrituras. A Bíblia é um livro que foi escrito em idiomas muito diferentes de nossa linguagem, em um tempo muito antigo, e por isso sua tradução, por melhor que seja, está muito distante de nossa realidade. Portanto, é necessário muito esforço para refletir sobre sua mensagem. Contudo, não exclui sua utilidade ou atualidade de suas palavras. Para refletir na leitura da Bíblia, é preciso inquirir sobre o texto com o próprio texto, pesquisando em livros de auxílio e perguntando a pessoas mais experientes. Aos poucos, o leitor vai aprendendo a traduzir os símbolos e expressões presentes no texto bíblico. A melhor forma de refletir sobre a mensagem bíblica é tentando aplicar para a vida pessoal. Quando refletimos pessoalmente nas palavras da Bíblia, somos cortados pela espada da palavra, que fala ao nosso coração. Assim passamos a viver e sentir o que está escrito. Leia a Bíblia de forma reflexiva. É isso aí. Esse foi o terceiro ponto, a qual nós temos que adquirir para poder ler a Bíblia. O primeiro com calma, o segundo constantemente, e o terceiro ponto é reflexão. Nós temos que refletir em cima do que nós estamos lendo. Muitas das vezes nós vamos ler a palavra e não iremos entender. E para que nós possamos entender, nós temos que procurar ter este interesse em saber o que eu estou lendo. Muitas vezes tentando pesquisar, não entendi uma palavra, não entendi. Procurar pessoas que têm esta facilidade, este dom, a qual já está mais integrada dentro da Bíblia, está mais interagindo há algum tempo dentro da Bíblia. Então nós temos que procurar auxílio com essas pessoas,
com quem possa nos explicar, procurar em livros, através do próprio texto, pesquisar também o que eu estou lendo e refletir sobre aquilo. Como refletir? Trazer para os dias de hoje, trazer para as nossas vidas o texto a qual nós estamos lendo, porque tem muitos textos, muitas histórias dentro da Bíblia que nós podemos trazer para os dias de hoje, que são ensinamentos que nós podemos levar nos dias de hoje, como devemos agir, como devemos estar, ensinamentos de como nós podemos nos comportar diante de Deus, o que devemos fazer ou não, o que podemos ou não fazer. Então, queridos, é através da reflexão. Para que nós possamos refletir, nós temos que procurar saber o que estamos lendo, para que nós possamos refletir. E esse é um dos principais pontos também, o terceiro ponto. Amém? Refletir através do que nós estamos lendo. Vamos lá, dar continuidade. Quarto e última característica, propósito. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Durante um tempo, o povo de Deus deixou as escrituras que ficaram perdidas na própria casa de Deus. Quando Ilquias encontrou o livro da lei e este foi lido, aconteceu uma transformação no povo que estava vivendo em ignorância e pecado. O próprio rei Josias quis ouvir e obedecer às palavras do livro encontrado, renovando a aliança de Deus com seu povo. A falta de organização faz com que muitas pessoas percam a Bíblia de vista. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos, Romanos capítulo 10, versículo 8. Não podemos reclamar como se a palavra de Deus estivesse longe de nós. Não podemos ignorar nenhuma parte da mensagem de Deus para nós, mas devemos ler todas as palavras do Senhor. Muitas pessoas não conseguem ler a Bíblia porque falta perseverança para isso. Faça um propósito de leitura diária da Bíblia. Nunca passe um dia sequer sem ler a palavra de Deus. Leia a Bíblia com propósito. E esse foi a nossa quarta e última característica em que devemos ter para poder ler as Escrituras, queridos. É através do propósito. Nós temos que determinar que nós vamos ler a Bíblia, colocar um propósito. Quando nós temos um propósito de almejamos algo e colocamos aquele propósito não só no papel, mas colocamos aquele propósito à risca e começamos a executar aquele propósito, certamente nós alcançaremos o propósito. Assim é com as Escrituras. Nós temos que ter este propósito de querer aprender a palavra. Quando nós colocamos este propósito, ter um propósito, eu vou ler a palavra. Lembra das primeiras características? Ter um tempo e ler constantemente, pela constância. Então, esse propósito se baseia nisso. Eu tenho que colocar esse propósito. Eu vou ler as Escrituras e vou aprender. E eu tenho que determinar isso e colocar em prática, não só no papel, mas eu tenho que colocar em andamento esse propósito. Então, quando nós colocamos em andamento e determinamos, eu vou aprender a ler a Bíblia, eu vou aprender o que as Escrituras diz, eu vou conhecer um pouco mais do Deus a qual eu acredito. Então, nós conseguimos aos poucos entender, começamos a ter intimidade com Deus, porque quando nós começamos a guardar as palavras de Deus, nós começamos a viver a palavra de Deus, nós edificamos as nossas vidas. E é isso aí, o estudo de hoje foi esse daí. Nós temos que ter calma, constantemente estar lendo a palavra de Deus, refletir sobre o que estamos lendo e colocar este propósito. Nós temos que ter um propósito. Se você que está assistindo este vídeo tem vontade de aprender, siga esses 4 passos, que certamente você irá conseguir aprender um pouco mais do Deus ao qual você acredita, do Deus a qual você serve. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste estudo. Agradeço a todos por estar acompanhando e que Deus possa falar mais ao coração de cada um. Amém? Que Deus abençoe a todos.